Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês haviam falado sobre uma dificuldade de todo mundo entrar na reunião, eu decidi gravar então essa apresentação dessa aula para vocês, tá bom? Só um minutinho, nós já vamos começar. Deixa eu só confirmar. Ok. Então, pessoal, ó, vamos falar um pouco sobre metodologias da pesquisa científica, tá? Principalmente a parte de revisão bibliográfica. Primeiramente, vamos falar o que é plágio. Tá. O plágio, ele é uma apropriação intelectual ao qual as pessoas realizam quando, a partir do momento que elas pegam um determinado conhecimento e não fazem uma citação apropriada sobre aquele assunto, tá. O plágio também é crime, tá, é previsto no Código Penal, porque é uma apropriação intelectual indevida, tá. E o plágio, ele é tanto uma cópia parcial ou integral de um estudo, de uma apresentação, seja ela para a parte conceitual ou até mesmo na íntegra de qualquer trabalho e que não haja uma apresentação formal, oficial da citação, tá? Eu já vi muitos alunos virarem e falar assim: "Ah, mas a ideia é minha". Eu volto e pergunto: "Será mesmo? Será que só você pensou nisso?". Por isso que é muito importante a gente fazer uma revisão bibliográfica, porque a partir do momento que nós temos uma revisão bibliográfica, nós vemos o que é citado no mundo, o que as pessoas estão mostrando também, tá certo? A importância da revisão bibliográfica, da pesquisa científica, ela se dá exatamente por isso, porque muitas vezes a gente vai falar sobre um assunto que já existe e que nós não conseguimos comprovar, então, uma relevância do que nós estamos estudando, tá? Então é muito importante para que você não ocorra no plágio, quando você vai fazer algum tipo de análise, realizar a citação correta, tá bom? Mas o que é uma citação? A citação são formas corretas de fazer uma referência às informações extraídas de algum lugar, seja livros, filmes, periódicos, sites e assim por diante, tá bom? É importante mostrar que um embasamento teórico forte, ela é muito importante, que a partir do momento que você faz citações relevantes de autores bons, que têm um nome, que têm um trabalho já renomado, você mostra que você está buscando uma fonte para o seu conhecimento boa, tá? Por isso que é muito importante evitar ao máximo que você busque, dentro das suas citações, sites e assim por demais. Mas isso nós vamos tratar daqui a pouquinho, tá bom? Uma frase que eu coloquei que eu achei bem interessante é: "O conhecimento não é apenas meu, tá? Eu preciso dizer a origem que ele vem". Já tive alunos que falaram assim: "Ah, mas esse tipo de pensamento é meu". Tá, tudo bem, você criou ele da onde, esse pensamento? "Não, eu que sei". Tá bom, mas você sabe como. Você estudou de alguma maneira, você fez 5 anos de curso de graduação, você viu vários autores, vários professores, várias palestras. É óbvio que você acumulou vários conhecimentos, transformou ele para o seu, mas ainda assim teve uma origem, né. Então o conhecimento, por mais que ele seja nosso, ele tem uma origem de partida, tá bom. São poucas as pessoas que criam novos conhecimentos do nada, tá? E essas pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa são hoje os grandes, renomados estudiosos do passado, como por exemplo, Garvin, né, Deming na parte da gestão da qualidade, por exemplo, Ishikawa, que criaram metodologias e que são utilizadas até hoje, mesmo quase 80 anos depois da criação deles, tá bom? Beleza, Vinícius, mas eu peguei, você falou sobre o conhecimento tem uma origem e a gente precisa mostrar de onde veio essa origem, e como que eu faço isso? Por meio da citação. Nós temos três tipos de citações: as diretas, diretas curtas e indiretas. Como que é feito cada uma delas? A citação direta, ela tem um recuo maior, um recuo de 4 centímetros. A fonte ela é menorzinha, ela é uma fonte geralmente 10, tá? E você copia. Exatamente, você passa o mousezinho lá, copia e cola exatamente o que o autor falou, sem tirar nem pôr nada, tá? Você vai citá-lo. Então, por exemplo, eu peguei essa frase do estudioso Slack. Então, processos contínuos situam-se um passo além dos processos de produção em massa, pelo fato de operarem em volumes ainda maiores e, em geral, terem variedade ainda mais baixa.
normalmente operam por períodos de tempo muito mais longos. Isso daí agregou muito para o meu conhecimento. Mas essa frase é minha? Essa colocação dessa maneira é minha? Não. De quem que é? Do Slack e os outros autores. Então eu coloco Slack et al. Et al. É uma forma latina de você citar dentro do texto, que foi mais de um autor, né, mais do que dois autores, de três a 20, 30, não sei quanto, depende de quanto que a revista permite. É, você coloca et al., que daí significa, então, Slack e seus colaboradores, tá? Coloco o ano dessa publicação, 2008, e a página da onde eu tirei isso, tá? Então, essa é uma citação direta. Pode ver que depois nós vamos ter embaixo uma direta curta. O que que diferencia as duas? Essa direta que eu estou mostrando para vocês agora, ela possui acima de 3 linhas, tá? Então, você coloca ela como uma citação direta ou direta longa, não tem tanta diferenciação do termo, mas ela é assim que vocês vão citar. Recuo maior de 4 centímetros, com a frase com as letras em menor caixa, e vocês vão citar na íntegra como é que se faz, tá bom? Citação direta curta, como o próprio mesmo fala, ela é direta, ela é igualzinha, você copia, não tira uma vírgula sequer, só que ela é curta. Peguei a própria frase do Slack da primeira linha do que eu havia colocado em cima. Processos contínuos situam-se um passo além dos processos de produção em massa. E coloquei Slack et al., ponto vírgula, 2008, página 30, que foi quando, da mesma forma que eu citei lá em cima. Porém, para o trabalho, para um artigo, para um trabalho de monografia, o ideal é vocês evitarem ao máximo esse tipo de citação e realizarem essa última etapa de citação que eu vou mostrar para vocês, que é a indireta. O que é uma citação indireta? A citação indireta é quando você lê uma citação, como por exemplo essa de cima da direta que nós acabamos de visualizar, você traz ela para dentro do seu conhecimento, transforma ele e coloca como uma citação. Então, por exemplo, para Slack, a diferenciação da produção contínua e em massa são seus tamanhos e portes, uma vez que se diferenciam em volumes com maiores quantidades e menores variedades. Vocês perceberam que eu falei é a mesma coisa, só que descrito de uma forma diferente. É a minha escrita. Eu transformei esse conhecimento. Só que mesmo assim, eu falo da onde eu tirei ele. Slack et al. 2008. Como eu transformei esse conhecimento, eu não preciso necessariamente colocar a página que ele está, tá bom? Eu apenas falo de onde eu tirei esse conhecimento. Então é muito importante tomar cuidado com as citações, tá bom? Revisão bibliográfica. Nós temos linhas de pesquisa. A pesquisa, ela também é muito importante. Eh, a metodologia que você utiliza para pesquisar algo indica o tipo de resultado que você vai ter. Então, por exemplo, eu coloquei aqui três tipos de pesquisas que vocês podem realizar. Pesquisa exploratória, geralmente estudo de caso. Envolvimento com o problema, geralmente, assume a forma de aplicação de estudo de caso. Então, por exemplo, uma pesquisa exploratória, ela visa pegar alguns conhecimentos que já possuem, já existem dentro da parte de publicações, né, que a gente acabou de olhar, porque as publicações, entendam, tá? Isso aqui é um entre parênteses aí antes da gente continuar a explicação. As publicações que existem, elas são importantes porque, de duas uma, ou você vai fazer um trabalho onde você vai utilizá-las muito, explicar como elas funcionam e tudo mais tal, e com isso mostrar um processo novo, ou você vai se embasar. Você vai falar assim: olha, eu estou fazendo desse jeito aqui, não porque eu criei da minha cabeça, mas porque esse pesquisador fez e deu resultado positivo. E eu vou usar também. Ou esse fez e deu resultado positivo, esses dois fizeram o contrário e deu resultado negativo, então eu vou partir pela primeira opção. Então, a pesquisa exploratória, ela visa você pegar um problema, olhar para o problema e falar: agora eu vou aplicar uma solução. É muito comum isso daí para resolver ações, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, no estudo de gestão ambiental, da aplicação de selo de certificação dentro de uma empresa da ISO
14001. Isso daí é uma pesquisa exploratória, eh, descritiva. Por que descritiva? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas por que exploratória, primeiramente? Porque nós vamos implementar algo, nós vamos modificar as ações que já vinham ocorrendo para um melhoramento e assim ter um resultado que a gente espera. E descrever esse resultado também, tá? Pesquisa descritiva. Ela descreve analiticamente os fatos encontrados dentro da literatura. Geralmente isso daí é utilizado para revisões bibliográficas mesmo. Então o que que acontece? Você vai ler muitos artigos e falar: "Olha, dentro dessas revisões que eu fiz, eu filtrei vários artigos e a vertente desse estudo leva para esse resultado aqui, ó, tá vendo?". Então, grande parte dos autores vem falar que, voltando para a parte de gestão ambiental, ela é muito necessária para dar continuidade dentro dos processos ambientais, para dar continuidade até mesmo em futuras produções em massa para a população, porque senão daqui a pouco vai acabar a matéria-prima. Mas como que eu tirei esse conhecimento? Esse conhecimento vem a partir do momento que eu tenho uma grande quantidade de artigos, o qual eu me incorporo, eu leio e aprendo com eles e faço uma descrição de cada um que leva a esse tipo de estudo, tá? E nós temos, entre esses dois nichos, a pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa, ela visa explicar os motivos dos fatos, quais os fatores que os levaram a acontecer. Ela é quase como a pesquisa descritiva, só que a descritiva ela tem uma tendência mais de explicar passo a passo. Já a explicativa, ela visa um problema, visa apresentar uma solução para esse problema, mas ela não necessariamente faz uma aplicação dessa resolução empiricamente. O que é empiricamente, pessoal? Aplicando na prática, tá? Então, digamos assim, voltando a falar sobre gestão ambiental. Para uma pesquisa explicativa da gestão ambiental, da ISO 14000, eu não implemento ela dentro de uma organização, mas eu faço uma descrição dos passos que são importantes para que uma organização a aplique. Olha que legal. Então, assim, eu não necessariamente vou aplicar aquilo ali. Eu não necessariamente vou fazer em uma única organização, mas eu vou criar um modelo onde qualquer organização que queira pegar o meu estudo, utilize-se disso para realizar uma implementação em si, porque eu filtro, melhoro, mostro erros que já aconteceram em outras organizações, mostro acertos, e isso explica, como o nome fala, pesquisa explicativa, explica como ser realizado. Beleza? Dando continuidade, pessoal, a revisão bibliográfica, o que que é, qual a importância dessa revisão bibliográfica? Ela possui como intuito realizar uma busca por fontes bibliográficas confiáveis, tá? É recomendado um levantamento entre artigos e livros, evitando ao máximo sites da internet. Por quê? Os sites da internet, primeiro que eles entram, saem, são apagados, são excluídos, criam novos, mudam de nome, mas o pior de tudo não é isso. Quando você pega um site, eles podem ser revisados a qualquer momento e eles são alterados. Então, pode ser que aquele conhecimento ele já não esteja mais ali. E outra, ele não passa por nenhum crivo acadêmico importante sobre pares e tudo mais, para falar que aquela temática que está sendo falada, o conteúdo que foi colocado ali dentro é bom. Não tem isso, não tem essa revisão. Já artigos e livros, sim, tem sim. Então, quando você fala que você está usando artigos e livros, a chance de você estar falando abobrinha dentro do seu texto é muito menor, tá? Não é nula, mas é muito menor do que necessariamente se você tivesse pego sites da internet. Eu sugiro que vocês façam pesquisas com no máximo 10 anos já de publicação. Então, nós estamos em 2022, no máximo 2012. Ah, mas Vinícius, então eu não posso citar uma pessoa. Vamos mudar de temática, em vez de gestão ambiental, vamos falar de gestão da qualidade. Eu não posso, dentro da gestão da qualidade, falar de Deming? Claro que pode, porque ele foge de uma esfera de publicação comum. Ele é um pioneiro dentro de um estudo, ele é uma pessoa, uma figura muito importante, né? Então, você realmente publica citando ele, se você for falar de qualidade. Mas você vai citar o José Almeida da Silva? Quem é José Almeida da Silva? Não sei.
É um estudioso, alguém, é uma pessoa formada, por exemplo, na USP, na Unicamp, na Unesp, que seja, na Univesp, mas ele não é uma ele criou algo revolucionário? Não, ele não criou. Então, talvez a publicação dele lá de 1998, por exemplo, não seja tão relevante para o trabalho de vocês, por quê? Pode ser que, eh, o conhecimento que ele apresenta dentro do trabalho dele já tenha caído em desuso, já foi atualizado, já não seja algo inovador novamente, tá. Então ele não vai trazer nada de muito relevante, vocês podem pegar esse tipo de informações dentro de artigos, publicações e livros mais recentes, tá bom. Isso é muito importante ter em mente, pessoal, porque a gestão a engenharia de produção, ela tá trazendo muita inovação. Então, até mesmo o PMI, que é uma dos órgãos máximos de gestão e tudo mais, eles têm revisões periódicas sempre, porque a todo momento tem-se novos mecanismos, novas ferramentas, novos modelos e novas abordagens para você utilizar qualquer tipo de ação, tá bom? A revisão bibliográfica também, ela é importante que ela reúne vários trabalhos que seguem uma mesma vertente, tá. Então vamos voltar lá para a parte de gestão ambiental que eu estava falando para vocês. Então eu quero falar sobre a implementação da ISO 14001 dentro de uma organização. Aí vou lá, vou fazer uma busca e eu consigo um monte de artigos falando sobre gestão ambiental. Eu olho dentro de um desses artigos e vejo que ele está falando sobre gestão ambiental da reciclagem de papel. Isso é relevante para o que eu estou falando? Isso é um estudo relevante, sem dúvida, mas ele é relevante para o que eu estou falando? Não. Então, esse tipo de coisa você pode já eliminar do seu compêndio de artigos que você vai ler, porque ele não vai agregar um conhecimento tão profundo sobre o que você precisa fazer. Você precisa buscar artigos que não apenas falam sobre gestão ambiental, mas também falam sobre gestão ambiental aplicada na ISO, por exemplo, sobre implementações de ISO. E isso daí talvez a parte lá de reciclagem de papel não vai trazer. Então é muito importante que vocês se atentem a isso. Não é porque uma temática está falando sobre um grande tema do que vocês estão querendo abordar, que ele necessariamente terá a mesma vertente de estudo do que vocês estão propondo. Então é muito importante vocês terem esse tipo de pensamento, tá bom? Outra parte que é bem interessante você focar. Eu já escutei isso de alunos. Ah, então eu apenas vou ficar citando o que já foi feito, eu não vou colocar nada novo? Não, absolutamente não. Porque o intuito é você verificar quais são as descobertas feitas, quais são os erros, acertos, quais são o desenvolvimento que esses artigos trazem e trabalhar dentro de você um melhoramento e apresentar para o seu trabalho de conclusão de curso, para o seu artigo, para a sua monografia, para a sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, o que aquilo agregou de valor para você e o que você está trazendo para esse tipo de assunto, tá bom? Qual o melhoramento que você traz dentro dessa abordagem? E aí a gente chega num ponto que eu considero muito importante: objetivo e justificativa. O objetivo nada mais é do que o que você pretende falar, o que você pretende fazer, o que você pretende mostrar para mim. E a justificativa é o porquê que você quer falar sobre isso. Então vamos falar de uma coisa bem boba. Vamos lá. Eu quero falar sobre porta de cozinha. Ô, Vinícius, porta de cozinha? Por que eu quero falar de porta de cozinha? Bem, tenho o objetivo de falar de porta de cozinha, mostrar que as portas de cozinha tiveram uma evolução e tudo mais. Por que justificativa? Hoje em dia, as portas de cozinha estão tendo uma grande desutilização com esses ambientes integrados e não tem-se mais. Isso pode acarretar certos problemas estruturais para dentro de uma residência. Se nós estivéssemos falando aqui sobre arquitetura, talvez isso fosse relevante. Vamos mudar um pouco de foco? Meu objetivo, falar sobre a Covid-19, sobre essa doença tão perigosa em idosos. Justificativa. Olha, uma temática boa, interessante, muito moderna. Justificativa. Simplesmente porque está todo mundo falando e eu acho legal. Vocês acham mesmo que isso é uma justificativa? Entendeu? Não, não é.
não é uma justificativa aceitável. Então, às vezes, você tem um bom objetivo, mas tem uma péssima justificativa para aquilo. A gente pode falar, então, então eu quero estudar o efeito da Covid-19 para idosos, porque percebeu-se, na justificativa, percebeu-se que a partir do momento que esses idosos têm uma vida mais sedentária, a tendência é que esse vírus tão perigoso tenha uma ação ainda mais forte, então é importante a gente ter uma noção geral de como o vírus age na população acima de 60 anos. Olha como que muda já a ideia do seu trabalho, como as pessoas vão interpretar seu trabalho. E lembre-se, esse trabalho ele vai estar publicado para sempre. Então, é importante que você escreva muito bem, porque você não vai estar lá para defendê-lo, você não vai estar lá para explicá-lo. A pessoa tem que ler, entender o que você quer fazer e entender o porquê que você quer fazer aquilo. Tá bom, pessoal? Aqui eu mostro para vocês um filtro, um esquema de revisão bibliográfica. Geralmente, você busca esse tipo de artigos, de livros e tudo mais dentro de plataformas renomadas de publicações. No caso aqui, esse esquema é meu, eu utilizei em publicações minhas, onde você coloca, por exemplo, Scopus, Web of Science, Emerald, Science Direct, que são plataformas respeitadas onde eles buscam só publicar artigos bons, realmente bons, para que você não pegue qualquer artigozinho ruim, que não tem nenhuma relevância acadêmica, ou até mesmo que tenha plágio dentro dele. Tá? E você vai fazendo filtro. Como eu falei, brinquei com vocês. Estou falando sobre gestão ambiental e deu 2.923 publicações dentro dessa busca. Então você vai ler 2.923 publicações? Não, você não precisa ter esse trabalho. Você pega e faz uma análise dos títulos. Então falar, eu preciso de títulos que falam sobre implementação da ISO em organizações. Aí eu pego e leio lá, gestão ambiental da pecinha do lacre da latinha de cerveja. Realmente está dentro do que eu preciso? Não. Então eu elimino ele e pego o que tem dentro. E aí você vai fazendo mais filtros. Então, por exemplo, nesse filtro que eu estou dizendo para vocês, de 2.923 publicações, nós reduzimos para 189. Aí essas 189 você leu todas? Não, eu li os resumos. Resumo e introdução, e daí você filtra um pouco mais. E aí por diante você vai filtrando até ter um número interessante para que você consiga trabalhar dentro dessas publicações, tá bom? Dentro do seu trabalho. O que eu faço com tudo isso depois? Você pode categorizar. Aqui é um exemplo de categorização que eu fiz dentro de um estudo meu a respeito sobre gestão ágil. Tá? Não é o desenvolvimento de software em si, mas sobre como que é tratada a gestão, quais são as metodologias usadas. E dentro daqueles 64 autores que eu falei para vocês que eu filtrei no slide anterior, nós temos essa divisão, onde nós temos o primeiro nicho que fala sobre como que é feito no ágil, no agile, né, como um todo, quais são os autores que estão citando a metodologia Scrum, qual deles estão citando uma metodologia Lean Kanban e assim por diante. Você pode dimensionar, isso enriquece o seu estudo, tá bom? E por último, nós vamos falar sobre o que são as referências bibliográficas. As referências bibliográficas, elas são um complemento das citações que você fez lá no início. Lembra que eu falei lá no início que você pega e coloca o nome do autor, como por exemplo Slack, e depois o ano? Aqui você vai dar continuidade nisso. Você vai falar o nome completo desse estudo, digamos assim. Lá você falou o apelido do estudo, aqui é o nome completo. Tá? Então vamos dar como exemplo esse último que nós estamos aqui, tá? Porque é um publicador brasileiro. Pacanhela Júnior, A.C. Silva, S.L, Pacífico e assim por diante. Quem são essas pessoas? São os autores. Tá? Então, por exemplo, meu nome é Vinícius Romeiro da Silva. Se eu fosse fazer uma publicação, vai sair a minha publicação como Silva, V.R. ou da Silva V.R. Dependendo do local onde que é publicado, tem umas variações. Tá? Então, esse daí seria o meu nome como publicador, como estudioso. Tá? E na frente disso vem, nesse estudo que nós estamos falando, Critical Success Factor for Project Management Environment. Então, o que é isso daí, Vinícius? E por que isso aí está em negrito?
esse é o título do trabalho, e ele é o mais importante, então ele vem em negrito, tá. E depois disso, geralmente vem o quê? O nome da revista ou o nome da editora, tá. Se for uma revista científica, é o nome da revista científica, no caso desse o nome da revista é Project Management Journal, tá, é uma revista internacional. E depois o ano, 2019, que foi o ano de publicação desse trabalho. Se fosse uma editora, poderia vir, por exemplo, Editora Abril, e o ano que foi publicado. Se vocês não fazem essa publicação, vocês infelizmente estão errando dentro do trabalho de vocês. Isso é muito importante que seja feito, tá, pessoal? Então, assim, é um projeto que o trabalho científico, ele é um projeto que ele precisa ter esse embasamento, ele precisa ter esse cuidado, e é importante que vocês tenham essa aplicação em todo o trabalho de vocês, tá bom? Eu vou finalizando por aqui. Eu me coloco à disposição para qualquer necessidade do que vocês precisarem e nós vamos conversando mais, tá? Se atentem, eu vou liberar para vocês depois os slides, para que vocês estudem também através dos slides, mas caso haja dúvida, peço que me procurem, tá bom? Muito obrigado a todos. Encerramos por aqui.